Bom, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 28 de julho de 2021, quarta-feira, e nós estamos tratando do capítulo 7º, que fala da bicorporeidade e da transfiguração. Até agora, isso é uma continuidade do nosso estudo desse capítulo. Nós já estudamos a bicorporeidade, que é o que também pode ser tratado como homens duplos, pessoas que estão presentes em dois lugares, um fisicamente, que se pode ver, que está ali, que é o corpo físico, e outro local onde ele se materializa e pode ser visto por todo mundo num outro lugar distante, pode ser quilômetros, pode ser entre um país e outro, enfim, não tem assim distância que seja limite, né, ou limitante para isso. Então agora nós vamos falar da transfiguração. Então o que é a transfiguração? Kardec, no item 122, ele começa assim: passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Bom, vamos já entender o que ele está querendo dizer com isso. Aspecto de um corpo vivo. Então, imaginem, vocês estão vendo uma pessoa conhecida na frente de vocês. E aí, ela entra no transe mediúnico, né? E, com a presença de um espírito, essa pessoa começa a se modificar e toma forma exata do espírito. Espera aí, então, e se o espírito for de uma mulher e o encarnado for um homem? Ele toma a forma de uma mulher. E se for uma pessoa de baixa estatura, e aí o espírito é de uma estatura mais elevada, mais alta, ele toma a forma do espírito com estatura mais elevada. Puxa, mas é assim tão completo? É. Então, ele muda o aspecto do corpo vivo, né? Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Bom, dá uma olhada nisso que ele fala, que é muito importante, cuja perfeita autenticidade podemos garantir. Então, Kardec, se a gente for ver na Revista Espírita, a gente verifica lá que ele está sempre falando da idoneidade das pessoas. E quando não tem, quando ouviu falar, ele registra que aquilo ele não tem tantas informações, mas ele acha importante que aquilo pode ser possível, então ele registra o fato de não ter tantas informações. Mas quando se trata de alguém conhecido, tudo, ele nunca cita o nome completo, ele põe as iniciais, por exemplo, como nós vamos ver mais para frente, porque ele não quer que as pessoas sejam procuradas depois sobre aquilo lá. Então, ele preserva a descrição, a privacidade da pessoa, né? A descrição de Kardec e a privacidade da pessoa que contribuiu com uma carta, uma informação com a revista espírita, que depois passou a fazer parte dos livros, né, da codificação, depois que Kardec fazia as perguntas para os espíritos a esse respeito. Então, nesse caso, né, que ocorreu entre os anos 58 e 59, 1858 e 1859, né, então ele relata: uma mocinha de mais ou menos 15 anos, então adolescente, né, gozava da particular faculdade de se transfigurar. Ela mudava a si própria. Ela tinha essa faculdade, isto é, de algumas vezes tomar todas as aparências de certas pessoas mortas, né? É interessante que tudo aqui ele fala em pessoas já desencarnadas, mas eu imagino, tá? Isso aí, o Kardec sempre orientou a gente a raciocinar. Então, eu imagino que um encarnado também possa fazer a transfiguração numa pessoa, tá? Mas, claro, esse encarnado tem que ter algum conhecimento para isso, né? Ainda que como espírito. Porque nós já fomos testemunhas
e não uma nem duas vezes, muitas vezes, há muitos anos já, de que o encarnado pode dar uma comunicação, como se fosse um espírito. Ele está num lugar e ele vem, né, numa reunião mediúnica, e ele dá a sua comunicação. Ele reconhece as pessoas, ele fala, chama pelo nome aquele que está conversando com ele, sabe com quem está falando, conversa, tudo. Mas nem sempre ele se lembra quando retorna. Tá? Isso também por muitas vezes a gente teve a oportunidade de saber, de constatar, que ele não, nem como sonho, né? Então, mas também depende de cada espírito, né? Então, do mesmo jeito que um espírito encarnado pode dar uma comunicação, ele dorme lá, está dormindo no lugar, dá uma cochilada, que seja. Eu sei que aqui nesta reunião nós temos pessoas que fazem parte de grupos, né, que já viram isso, porque estavam juntos e percebeu encarnado dando comunicação. Então, do mesmo jeito, eu acredito, agora é opinião minha, tá? Que também um espírito encarnado possa transfigurar um médium, né? Um encarnado. Mas vamos ficar, por enquanto, só no que Kardec fala que, de algumas vezes, tomar todas as aparências de certas pessoas mortas, ou seja, desencarnados. A ilusão era tão completa, no caso dessa menina, que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Olha que coisa, muda tudo. Então, se transfigura. A gente fala, nossa, a pessoa se transfigurou, né? Ficou assustada, alguma coisa assim. Não. Mas no que diz respeito a esse tipo de mediunidade, ela se transfigura, ela se modifica e toma a aparência e tudo mais que acompanha essa pessoa, né? Que é o desencarnado. Então, volto a falar, imagina uma pessoa que, essa menininha de 15 anos, né? Está ali, dali a pouco entra no transe mediúnico e ela começa a se modificar, começa a aumentar de altura, de peso, assim, da forma, e começa a falar e fala exatamente como a pessoa como ela era desencarnada, né? Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha interferisse nisso. Então, ela não tem nenhum domínio sobre isso, da vontade. É o espírito que faz isso, porque ela tem essa faculdade de se transfigurar. Em várias ocasiões, tomou a aparência de seu irmão, que havia morrido alguns anos antes. Olha que interessante agora a descrição do irmão. Ela não somente reproduzia o semblante dele, quer dizer, o visual dele, né? Mas também o porte, que é a altura, e a corpulência, que era assim, o formato, que era maior do que a menina, como nós vamos ver aqui, né? Aí, um médico do lugar, daquela região lá, daquela cidade, que foi testemunha muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia ilusionismo naquilo. Ele queria, né, fazer um teste lá, vamos ver se não é truque isso aí, né? Fez a experiência que vamos relatar. Eu acho que ele foi inspirado a fazer esse tipo de experiência. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o médico, o pai da menina e outras testemunhas oculares que presenciaram aquilo, muito honradas e dignas de crédito. Então, de novo, Kardec sempre se preocupava de onde que estava vindo a informação, porque o que ele estava fazendo era muito importante. Imagine se ele colocasse uma bobagem que alguém quisesse fazer uma brincadeira lá e ficaria até hoje e desacreditaria todo o trabalho dele. Então, ele tinha essa preocupação em fazer a coisa muito bem pautada na veracidade, na verdade, né? Veio a esse médico, aí que eu falo que deve ter sido inspirado, né? Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e pesar de novo no estado de transfiguração. Olha que interessante. Então, a mocinha lá pesava, levinha, tal, punha na balança, devia ser leve, né? Imaginamos. E aí,
Quando ela estava já transfigurada, com o corpo totalmente diferente, pesava de novo. E no caso do irmão, né? Quando apresentava a aparência do irmão, que ao morrer contava 20 e tantos anos, ou seja, era mais velho do que a menina. E era mais alto do que ela, além de ter compleição mais forte. Então ele era um sujeito, era um homem, né? Um jovem, né? Maior do que a menina de 15 anos. Pois bem, o médico verificou que no segundo estado, ou seja, transfigurado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Então era um peso superior dela, né? Consequentemente, ou concludentemente, se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então não era só visual, era físico também. E acompanhava a transformação física, a transfiguração, a diferença de peso. Olha que coisa interessante. Tentemos explicar esse fato. Então, vamos lá, Kardec vai explicar. Claro que ele buscava isso aí nas informações dos espíritos, né? E depois aí ele concluía e fazia as explicações, né? Então, ele vai tentar explicar esse fato que em outro tempo teria sido qualificado de milagre. E o que hoje, né, e aqui hoje, chamamos tão somente de fenômeno. Então, ele dava o nome disso que acontecia, né, como fenômeno. Fenômeno espiritual, fenômeno mediúnico. Um fenômeno, assim que ele chamava. Então, não tinha nada de sobrenatural nisso. De novo, a gente vai ver nesse capítulo, ele querer deixar muito claro que existem leis que regem o mundo espiritual, diferente das leis que regem o mundo físico. Então, é só isso, são leis diferentes, mas que não tem nada de sobrenatural. Se entendermos as leis do mundo espiritual, passa a ser completamente normal, né? Aí, nesse item 1, 2, 3, né, 123, a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual. Então, pode ser somente isso, né? Ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Então, isso pode acontecer. Temos observado isso frequentemente com alguns sonâmbulos. Isso também é muito importante a gente entender. Transfiguração como fenômeno mediúnico e o sonambulismo, né? Eu vou explicar, né? Nós vamos continuar aí o que Kardec fala. Temos observado isso frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. Então, se o sonâmbulo ele muda, se ele, né, se ele sofre alteração no visual, vai ser sempre do sexo do sonâmbulo, com aparência muito próxima, pode ser um pouco mais velha, um pouco mais jovem, mas vai ser muito parecida com a que ela vive naquele momento, no estágio que ela se encontra quando encarnada. Então, não muda radicalmente. No fenômeno da transfiguração, há mais alguma coisa, e a teoria do perispírito vai nos esclarecer. Lembram-se que Kardec sempre lembra a gente, olha, o perispírito, ele é a chave do entendimento de muita coisa, de muitos fenômenos espirituais. Então, aí também ele vai explicar como é que ocorre a transfiguração. E tem a ver com o perispírito. Lembrando, o perispírito é o invólucro, é o corpo da alma, o corpo do espírito. Assim como o nosso corpo físico
é o envoltório desse conjunto, alma e perispírito, que é o espírito que está encarnado, né? Então, é isso que ele vai estar dizendo para a gente aí. Então, vamos lá. Em princípio, está admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, ou seja, nessa matéria do perispírito, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade, quer dizer, é possível de ver ele, é possível de tocar ele, e, consequentemente, a opacidade, ou seja, ele se torna, deixa de ser transparente, o invisível, e passa a ser opaco, passa a ser visualmente possível, né? Que o perispírito, tudo isso a gente já viu, tá? Que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações. Percebem por que eu concluo que também pode haver a transfiguração de encarnados? Porque tem muitas leis que o perispírito do encarnado, tanto do encarnado como do desencarnado, estão subordinados a essas leis, a ter o mesmo tipo de transformação, enfim, de sofrer, né? Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, e um pouquinho antes da gente começar a nossa reunião, nós estávamos falando sobre curas espirituais. As curas espirituais, elas normalmente se dão no perispírito, porque do perispírito reflete no corpo físico. Então, é o perispírito que está sofrendo a cirurgia, o benefício dessa cirurgia. Então, o perispírito, ele explica muita coisa, como Kardec falou. Então, só abrindo esse parênteses também para poder dizer que o perispírito é passível das mesmas transformações de um desencarnado, quando, claro, separado do corpo físico, quando emancipado, né? Então, vamos lá. Que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Então, espera aí. Nós estamos falando de encarnado e desencarnado, então essa combinação de fluidos. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolada, ou seja, ele está encarnado e está em estado de vigília, né? Como qualquer um de nós aqui. Então, o espírito está junto com o corpo, está acompanhando o corpo, está dominando o corpo, está conduzindo o corpo. Então, é exatamente como nós estamos agora. Então, imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, no encarnado, não isolado, não separado do corpo, né? Mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, agora a gente vai imaginar esse encarnado e o seu perispírito agora tomando um volume maior, como se fosse um vapor, indo além dessa periferia do nosso corpo. Então, como se ele ficasse maior que o corpo, tá? Nesse estado, se torna passível das mesmas modificações que o seria se o corpo estivesse separado. Então, se tivesse corpo aqui, ainda que encarnado, tá? E ao lado o espírito, então ele está nessa condição, né? Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer. Então, vocês imaginem o perispírito desse encarnado, ele começa a ficar opaco. O corpo começa a desaparecer, como se ele ficasse escondido dentro desse envoltório que está se fazendo ali. Tornar-se invisível o corpo, né? Ficar velado, ficar escondido, como se mergulhado numa bruma, num nevoeiro, né?
um pequeno nevoeiro em torno daquele corpo. Então, o perispírito poderá mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito e se dispuser de poder para tanto. Então, o espírito tem que saber fazer isso também. Não é simplesmente vai acontecendo, não. Lembram-se que tem que ter um médium para qualquer efeito, para qualquer manifestação, fenômeno espiritual. Tem que ter um médium, um espírito que saiba como fazer, né? Principalmente, e a permissão. São as 3 condições que são fundamentais para que ocorra um fenômeno. Se não, volto a repetir, virá uma bagunça. Ia estar um monte de espírito se materializando, ia estar mexendo um monte de coisa, interferindo demais na nossa vida física, na nossa vida de encarnado, nessa vida material, né? Então, se o espírito tiver a vontade, né, e conhecimento, né, ele pode fazer isso aí. Outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, quer dizer, combinando o fluido do espírito, esse desencarnado, com o fluido do encarnado, poderá moldar nessa combinação de fluidos a aparência que lhe é própria, de tal modo que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Dá para entender? Vocês imaginem, esse aqui é um corpo físico, né? É como se a gente pegasse um envoltório e colocasse e encobrisse esse corpo físico. Então, ele está dentro, velado por esse envoltório aqui, né? Em torno desse espírito. Agora, vem alguém e começa a moldar esse envoltório para ficar parecido do jeito que ele quiser, desde que ele saiba fazer isso, claro. Então, ele combina os fluidos, né, desse envoltório, né, que é com o perispírito do espírito. E aí ele vai moldando, e essa aparência que está envolvendo esse corpo físico aqui, ele é semelhante, igual no aspecto, tudo, do espírito. E não somente isso, mas também o peso, a altura, as dimensões, se é mais gordo, se é mais magro, né? E, finalmente, se ele falar, ele vai falar exatamente do jeito desse espírito, desse desencarnado. Olha que transformação. Então, a transfiguração é essa transformação que acontece e que dá as características, não só visuais, mas de tudo, do espírito. Então, um desencarnado, através de um médium de transfiguração, toma exatamente o formato, a voz, a maneira de falar, o peso desse espírito, desse desencarnado. Tá? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Outro espírito, já falei isso aí, mas vamos lá de novo. Outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, né, do encarnado, poderá moldar nessa combinação de fluidos a aparência que lhe é própria, de tal modo que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. Bom, eu vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu tinha 19 anos. Eu morava na cidade de Campinas e eu fazia parte de uma fraternidade mística, assim, de estudos, né? Eu não conhecia o espiritismo ainda. Hoje eu percebo que muita coisa o espiritismo explica do que era aquilo do que a gente estudava. E percebo que com mais vantagem ainda,
Tanto que uma vez aconteceu uma coisa, a gente estava numa reunião, e aí a reunião era basicamente isso. Não tenho problema nenhum de falar, porque nem entra em detalhes, mas é assim, se colocava uma música, de preferência de alguém, e a pessoa se deixava levar por essa música. E o restante todo assistindo. Aí, quando terminava a música, parava e perguntava, onde é que você estava? O que veio à sua mente? Eu me lembro de um caso, era um amigo nosso, né? Assim, ele falou, olha, eu estava no meio de uma batalha, né? Aliás, ele até tinha pedido aquela Dança do Fogo, né? Que é uma música muito, assim, parece mesmo uma labareda, assim, de quem conhece a música sabe como é que é. Aí ele falou assim, ele pediu essa música, né? E aí ele falou, olha, a gente, na verdade, a gente entrava nas aldeias e destruía as aldeias, punha fogo, matava as pessoas. E o pior, eu me sentia feliz com aquilo que me trazia prazer, né? Então ele seguramente retornou a uma existência anterior e onde ele estava, onde ele pôde vivenciar isso por frações de minutos lá, né? Bom, só para ilustrar. Aí vem um outro caso, uma pessoa pediu para tocar Marselhesa, né? Aí, né, tocando a Marselhesa, aí essa pessoa, a gente vira assim, ele ficou tão feliz, a gente notava, era um homem, ele ficou tão feliz, e aí era interessante que ele começou a mudar de rosto, deu para ver assim nitidamente, ele mudou e essa para uma mulher, uma senhora assim, devia ser mais gorda, né? Um semblante assim, né? Era meio rechonchuda, e ela sorriu. E o mais incrível, deu para ver que faltava dente na boca dela, né? Então, ela sorriu. E de repente ela levantou a mão, quer dizer, era ele, né? Mas estávamos vendo ela, levantou a mão e acenou, né? Aí quando voltou, falou, como é que foi? Ele falou, olha, é, a pessoa começou a descrever o que tinha acontecido. Ele estava numa janela mais alta, né? E de lá ele via uma celebração muito grande, era como um desfile, né? Onde as pessoas passavam. Ele falou, e eu tinha vontade de acenar, mas ele nem percebeu que ele acenou, né? A gente acenava para aquele público lá, e era uma felicidade muito grande, né? Então, eu concluo agora, conhecendo, né, como é que a gente conhece Kardec, transfiguração, tudo, que o que aconteceu foi um fenômeno de transfiguração, apesar de só o rosto, né? Eu não sei se era um espírito que tinha tomado lá né, aquela situação e aproveitou e fez aquilo, ou ainda se ele próprio, né, se transfigurou. Ele, como espírito, ele retornou àquela situação e mostrou exatamente quem ele era. Mas os detalhes eram impressionantes. De ver aquela senhora, de ver faltando dente, o sorriso, acenando, né? O acenar, ele não percebeu, né? Mas vamos até deixar de lado acenar, mas ela mudou. Então aquilo foi uma transfiguração que eu pude, foi a única que eu pude, assim, testemunhar, né? E depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito, mas foi basicamente isso aí, foi esse fenômeno. E o interessante é que ele fala assim, ó, essa parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. Não sei se dá para dizer raro, mas que não é frequente, não é. Vira e mexe acontece, mas não é assim tão raro. Mas naquele momento era, né, de Kardec. Agora ele vai falar da diferença de peso, né? Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. Lembra que a gente estudou isso? Que as mesas ficavam pesadas e as pessoas não conseguiam levantar. Tinha gente até que fazia
eu lembro de termos falado sobre isso aí, pessoa que queria mostrar que era forte e caiu no ridículo, não conseguia. No entanto, um móvel muito pesado, uma criança era capaz de levantar com a mão, assim, com uma mão, né? Então, essa alteração de pesos, né, a diferença de peso de corpos inertes, nós aprendemos isso aí já, né? Que é a combinação de fluidos e tudo aquilo. O peso intrínseco do corpo não variou. Então, aquilo que era próprio do corpo da menina, de 15 anos, né, não variou, pois que não aumentou a quantidade de matéria nele, mas sofreu a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir o seu peso relativo. Então, o espírito tinha consigo, na sua mente, ele tinha condições, ele tinha percepção do quanto ele pesava. E aquilo imprimia no corpo da menina aquele peso característico do espírito. E aí, inclusive, Kardec fala, dá uma olhada, né, no item 78 e seguintes, que trata justamente disso. Portanto, é provável que, se a transformação se produzir, a pessoa tomando o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Ele não teve isso, né, para que pudesse relatar, mas por lógica ele achou que poderia acontecer isso aí. Um adulto, né, se apresentando através de um corpo de uma criança, né, ou desculpa, ao contrário, né, um adulto que tenha a mediunidade dessa transfiguração, uma criança que venha a transfigurar o adulto, ela fica do tamanho e do peso de uma criança, né? Proporcional. E aqui, na 124, concebe-se, o item, né, 124, concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que aquela que lhe é própria. Mas como será possível tomar uma de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Nesse caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo, de tal coisa, ou que tal coisa possa acontecer, não dizemos que o fato se tenha produzido. Apenas reportando-nos a teoria do peso específico, quisemos fazer sentir que o peso aparente pudesse diminuir. Então, como eu falei, por lógica, ele podia também diminuir o peso. Do mesmo jeito que a menina de 15 anos aumentou o peso quando o irmão gerava esse fenômeno, né, da transfiguração através dela, então, do mesmo jeito que o peso pode aumentar, pode diminuir. Do mesmo jeito que um objeto inerte, né, uma mesa, adquire um peso que ninguém consegue levantar, fica mais pesada, também ela fica muito mais leve a ponto de qualquer pessoa com uma mão somente levantar. Então, tem uma mesa muito pesada, ela fica muito leve. Então, é isso que ele está fazendo, essa comparação, essa conclusão. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade, né? Essa da criança. Entretanto, dado que ocorra a circunstância de não lhe oferecermos uma solução satisfatória, de nenhum modo o infirmaria, o confirmaria. Não esqueçamos que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. Então, uma pessoa alta, uma criança transfigura essa pessoa, modifica a aparência dela, então a parte que passou da altura da criança se tornaria invisível, né? Por essa névoa, né, que a gente viu lá e fez o exemplo até do corpo aqui, né? A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas
a respeito do fenômeno dos transportes, que são a número 96 em diante, né? Então, a gente volta um pouquinho para lembrar da teoria das manifestações físicas, quando fala de movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então, eu peguei só isso aqui para a gente relembrar. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o seu peso específico relativo, como faz o ar com a redoma da máquina pneumática, como faz o balão, o gás, né, hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a anulação da lei da gravidade? Vocês lembram que ele estava explicando por analogia como que a gente consegue anular a lei da gravidade? Qualquer criança hoje percebe que um balão né, pode ficar na ponta de um fio flutuando, querendo subir, mas o fio segura, né, a criança. E se ela abrir mão dele, né, ele vai embora. O que está acontecendo aí? Nada mais é do que um gás mais leve que o gás que está em torno dele. Então, ele flutua, é que nem óleo e água, né? O peso específico do óleo, né, é menor do que o peso específico, o contrário, desculpa. Não, menor, isso, do que da água. Então, o que acontece? O óleo fica sobrenadando, fica em cima. É simplesmente diferença de peso específico, de densidade. O gás é a mesma coisa. O gás mais leve, ele tende a subir, como o óleo na água, né? Então, se ele está dentro do balão, ele sobe. Então, aí que ele estava explicando, para anular o efeito da gravidade. Assim como tinha também aquela redoma da máquina pneumática, lá dos cavalos puxando, fazia vácuo em duas semiesferas, né, ocas, tirava o ar e os cavalos não conseguiam separar aquelas duas metades. Bastou que pusesse ar lá dentro, que a pressão se igualasse, pronto, aquilo se separaria. Então, fazendo essas analogias, por que não, então, no plano espiritual, com a ajuda dos espíritos, modificar o fluido universal e conseguir fazer com que um objeto, seja ele vivo ou não, né, mudasse de peso? Então, é isso que ele está falando aí, as explicações. E tem mais detalhes, como nós já vimos antes de chegar até esse ponto. Porventura conhecem todas as propriedades e todo o poder desse fluido, que é o fluido cósmico universal? Não, pois então não neguem a realidade de um fato apenas por não poderem explicá-lo. Então Kardec dá a mão ao palmatório. Ele fala, a nossa ciência, né, não está conseguindo explicar essa ciência que acabamos de conhecer, que é a ciência espírita, essa do plano espiritual, onde tem muita coisa que a gente não está conhecendo agora, né? E mesmo depois de tanto tempo, com outras obras subsidiárias que chegaram para explicar, ainda a gente tem dúvidas, né? Por conta de tantas informações. Aí, seguindo, né, o item 125, resta-nos falar do estranho fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. E agora, que palavra é essa, gênere? Né? Então, nós vamos conhecer, que é um item que explica. E, aliás, ele fala assim, porém, como explicamos na Revista Espírita, no ano de fevereiro, desculpa, no mês de fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar aqui com detalhes. Então, ele não vai mais fundo no que se refere a gêneros, nesse ponto do livro dos médiuns. Diremos somente que é uma variedade da aparição tangível. É uma aparição e que se pode tocar nela. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva. Não é transfiguração, tá?
ao ponto de causar completa ilusão. Então, é quando a pessoa vê a outra. É um tipo de aparição. Aí ele vai para poder explicar o que a gênere, né? Então, vem de gerar, né? Que não foi gerado. E nós vamos entender por quê. Porque nós fomos até a Revista Espírita, de fevereiro de 1859, onde ela trata dos agêneres, né? Então, isso aí está na Revista Espírita desse ano, mês e ano. E ele começa falando que a aparição das mãos que cumprimentavam durante o transe mediúnico de Daniel Douglas Home, que é considerado um dos maiores médiuns, né, de toda a história, então eram mãos que vinham e cumprimentavam as pessoas e desapareciam, cumprimentava, desaparecia, aparecia, desaparecia. E aí vem um trecho, né, alguns trechos da Revista Espírita. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível dar-lhe uma explicação lógica. Lembra-se que nós falamos um pouquinho atrás? A partir do momento que a gente tem o conhecimento, que tem a explicação lógica, acabou o maravilhoso. Imagine aqui, nós reunidos todos. De repente, na nossa frente aparece uma mão vindo em nossa direção para cumprimentar. Só uma mão, com um pedacinho aqui do pulso, né? Vem, cheio com os dedos, com anel, sem anel, não importa. Vem e a gente cumprimenta e sente aquela força da mão, o aperto de mão, né? Mão grande, mão pequena, não importa, mas sente, né? É tangível. Então, pode parecer maravilhoso se a gente não tem explicação, mas nós que estamos aprendendo sobre materialização e agora sobre as gêneres, né, que nós vamos entender com essa explicação, fica tudo muito simples. Desde que a gente não se assuste e corra, né, cumprimenta e vai ver que não tem problema nenhum. Então entra na categoria dos fenômenos naturais, muito embora de uma ordem completamente diversa daqueles que se produzem aos nossos olhos e com os quais não os devemos confundir. É precisamente a mania de querer tudo assimilar ao que conhecemos, então a gente sempre compara o que nós conhecemos, né? Que leva tanta gente à confusão. Pensam que podem manejar esses elementos novos, essas aparições e esses fenômenos mediúnicos, né? Como se fossem hidrogênio e oxigênio, ou seja, como se fosse material. Ora, isso é um erro. Tais fenômenos são submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações. Então, um homem de ciência, quando ele se depara com isso, ele não acredita. Isso é truque, porque isso não tem paralelo no mundo físico, no mundo material, que é onde ele se apega. É o conhecimento dele, todo ele calcado no mundo material. Por isso a dificuldade. É sobretudo necessário não perder, seguindo ainda na Revista Espírita, tá? Nessa edição de fevereiro de 1859. É sobretudo necessário não perder de vista esse princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita. Isso está sublinhado pela importância. Olha, o agente dos fenômenos vulgares do nosso dia a dia material é uma força física, material, que pode ser submetida às leis do cálculo, pode ser dimensionada, pode ser pesada, pode ser avaliada, porque isso é material, é nosso. Eu tenho aqui um objeto, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura, altura. Então, esse é do nosso mundo. Então, aqui a gente domina isso. E as explicações, o volume que tem aqui dentro está relacionado a essas dimensões. Tudo físico, né? Ao passo que, nos fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não se submete aos nossos caprichos. Então, se vem uma mão em nossa direção, foi porque alguém tomou essa iniciativa, porque alguém
conseguiu meios para que pudesse materializar essa mão e vir na direção da gente. Então, está subordinado a uma inteligência externa, que tem vontade própria, e não do jeito que eu quero. Nessas mãos havia carne, pele, ossos e unhas reais? Era algo assim, real, material, do mundo material? Claro que não. Era uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Era tangível, apertava, dava sensação para a gente que era sólida, né? Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não existe razão para que não aconteça o mesmo com outros órgãos. Existem trabalhos mediúnicos de materialização onde uma garganta ela é confeccionada para que possa gerar uma voz, a voz do espírito. Então, o espírito se utiliza dessa garganta ectoplasmática, como chamam, né, para poder ter o som, para poder sair a voz, e onde todo mundo escuta. Percebe? Então, esse é assim, o que o espírito consegue fazer quando ele tem as devidas condições, né? E ele foge à realidade material. Ele vem para o mundo material para que possa se manifestar. Então ele se solidifica, ele se materializa para que a gente possa ter essa percepção, um efeito visual, né? Então, se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, corpo que não é visível, né? Não existe razão para que não aconteça o mesmo com outros órgãos. Suponhamos, então, que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo e teremos a impressão de ver um ser semelhante a nós. Um ser assim, com cabeça, tronco, membros, vestido, rosto certinho, com nariz, boca, orelha, né? Agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Não é tão simples dizer assim, vapor solidificado, mas podemos dizer que é algo que se solidificou, que se materializou na frente da gente, a ponto da gente poder pegar. Tal é o caso do doente de Bayonne. Esse caso, ele está relatado na Revista Espírita de janeiro, um mês antes, 1859. Não vai dar tempo da gente ver, mas quem quiser ver, entra lá no Kardecpedia, né, o Kardecpedia, e vai poder ver a Revista Espírita, todas elas por ano, clica lá no ano de 1859, aí estão todos os meses, clica lá no mês de fevereiro, de janeiro, e vai estar lá o fenômeno, quer dizer, o duende de Bayonne, né? Agora, isso aqui é importante, a duração dessa aparência está submetida a condições para nós desconhecidas. E essas condições têm a ver principalmente com permissão, com o médium, a qualidade do material que ele está produzindo, né? E também a vontade do espírito. Principalmente esses três aí. Então, são condições que pode haver mais, né, desconhecido, mas essas são basicamente as condições. Ou alguma que a gente desconheça aí. Continuando ainda na revista de fevereiro de 89. Sem dúvida, depende da vontade do espírito, que pode produzi-la ou desfazê-la à vontade. Ele desfaz quando ele quer. Aquela mão que veio cumprimentar pode, de repente, sumir no ar, no caminho de vir cumprimentar, ou enquanto está cumprimentando, ou depois de cumprimentar. Mas dentro de certos limites que ele nem sempre tem liberdade de transpor. Então, o espírito tem liberdade cerceada. Ele não pode fazer o que ele quer. Interrogados a respeito, sempre Kardec perguntava para os espíritos, né?
bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações, sempre disseram os espíritos que agiam em virtude de um consentimento superior. Olha como existe um controle. As coisas não são feitas assim ao bel prazer. A invasão do mundo espiritual, se podemos chamar assim, a invasão de nossas vidas privadas, elas não são para quem quer, é para quem pode. Tem que ter consentimento superior. Não pode ser feito assim a bel prazer do espírito. Como para nos entendermos, necessitamos de um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama de agêneres, para indicar que sua origem não é o resultado de uma geração, não é uma mão que apareceu do nada, é a mão de alguém que se materializou. Então, o agênere é algo que foi que não foi criado, que ele existe, só que existe numa outra dimensão. Então, uma aparição, ela é agênere. Então, se alguém perguntar o que é agênere para vocês, vocês podem dizer que não é algo inventado, não é algo criado, é algo que está relacionado a alguém. Então, se o espírito se materializa, ele não é uma aparição inventada, não é um holograma. O holograma foi feito pelo homem. Aquilo foi produzido pelo homem, mediante tecnologia. Mas um espírito que se materializa, ele é um agênero, ele não foi criado como um holograma. Ele existe, ele só foi passado para a condição de visível, ou até mesmo de tangível. Podemos tocar nele. Tudo bem? Então, quando se trata de agênere, que Kardec não falou muito a respeito, só falou que não é criado, só isso, né? Agora, a gente foi um pouco além e falou nisso. E eu vou dizer o caso aqui, que está nessa mesma edição, né, de fevereiro. Um homem orienta uma senhora na saída da igreja, dizendo que vá até o endereço e procure por uma senhora chamada Teresa, sei lá, alguma. Pode ver que Kardec nunca dava o nome, ele dava sempre uma inicial, né? Mas ele sabia quem que era, nos registros dele, né? Porque essa mulher, ela saiu da igreja, onde ela foi pedir em oração por trabalho, que ela precisava de trabalho. No que ela sai, tinha uma pessoa que fala: olha, vai nesse endereço e você vai ver, vai encontrar com uma senhora chamada T, procura, sabe, deu o nome dela lá, tal, mas por essa inicial, procure por ela, que ela vai te oferecer, ela vai te dar um trabalho. Ela chegou lá, procurou a senhora T, e ela falou que sim, que ela ia oferecer trabalho, mas ela não falou para ninguém, ela não tinha divulgado ainda, né? A senhora desempregada apontou, desculpa pelo pontou aí, porque eu comi um lá, apontou para o quadro e falou: foi aquele senhor que me mandou vir aqui. Foi impossível. Aquele é meu filho, faz 3 anos que ele desencarnou, né? Que ele morreu. Então, aí vem o trecho, aí a parte de cima fui eu para abreviar tudo, né? Toda a história. Agora vem um trecho da revista Espírita. De acordo com o que acabamos de ver, nada existe de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, cuja prece, por certo, ouvira, lhe tenha aparecido sob forma corpórea, se materializou, para lhe indicar o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois? Então vem a pergunta, e depois? Que fim levou aquele espírito? Sem dúvida, no que era antes, um espírito. A menos que tivesse achado oportuno mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência. Só se ele quisesse continuar passeando e falar: você aí, e vai conversando com todo mundo lá, né? Aquela mulher teria, assim, encontrado um agênere com o qual conversaram. Então, essa história é só para mostrar que
era um espírito, não era um... Vou aproveitar o exemplo que a gente deu aí, meio sem querer aí, um holograma. Não era algo que foi moldado, produzido, gerado. Não, ele não foi gerado. Ele existia. Ele se materializou. Então, não tem dúvida, ela conversou com a Gênere. Bom, com isso nós terminamos, né, essa nossa parte do estudo, que era da bicorporeidade e da transfiguração. E agora nós vamos estar entrando no capítulo 8º, na próxima semana, né? Laboratório do mundo invisível. E aí a gente vai estar sabendo como é que os espíritos se vestem, como é que se formam objetos tangíveis, as modificações das propriedades da matéria, ação magnética curativa. Então, esse vai ser o nosso tema da nossa próxima reunião. Aumentou um pouquinho a turma aqui, né? Ô, Luiz, Oi. Mas nesse caso o espírito apareceu para ela, mas também porque ela é uma pessoa que vê, né? Ou seja, porque ela também é vidente. Não, nesse caso não. Nós estamos falando de aparição. Nesse caso, de materialização. Então, se torna visual. Se era tangível, ela não tocou no espírito. Sim, mas a minha pergunta é, será que se tivesse uma pessoa do lado dela, a pessoa também ia ver? Também ia ver. Porque o tipo de manifestação, ela atinge os nossos olhos físicos. Tá. Entendi. Eu não sumi, não. Eu estou por aqui. Eu só fui acender a luz para que vocês pudessem me ver aí. Senão, eu iria ser a Gênere desmaterializada. Então, é isso, Cristina. Olha, eu confesso que eu ainda estou processando tudo isso aí. Porque para entender, não... assim, acreditar eu acredito piamente. Mas compreender é que é mais difícil para mim. Tenta explorar um pouquinho, Fernanda, porque a sua pode ser dos demais. Uhum. Fala o que é, onde que pega, o que é difícil. A gente vai avançar um pouquinho, primeiro porque a gente começou um pouquinho tarde, 5 minutos, então estamos no prazo aí. E também não tem uma outra atividade depois, se vocês quiserem, a gente fica mais uns 10 ou 15 minutinhos aí para aproveitar isso, tá bom? Quem tiver com muito sono, mas diga, Fernanda, ajude-nos a compreender. Então, quando você começou a falar, né, e em determinado momento, eu lembrei até das palestras do Dr. Paulo Frutuoso. Mas essa coisa do espírito se transformar de uma pessoa que está encarnada se transformar em outra, é isso que para mim fica complicado de compreender. Tá. De peso, de tudo, sabe? Por exemplo, uma pessoa que tem 140 quilos se transformar numa pessoa que tem 60. Para mim, e fisicamente, né? Que todo mundo vê. Então, isso para mim que ficou bem difícil de entender. Você se lembra, quando a gente estudou, não sei se você estava nessas sessões de estudos, quando os corpos eles adquirem pesos diferentes do que tinham antes. Por exemplo, o leve fica pesado. Então, os espíritos estão mostrando para os encarnados que eles conseguem mexer na matéria, torná-las mais pesadas. Então, várias pessoas tentando levantar não conseguem tirar do chão. E é um objeto que 2 pessoas levantariam. Uma mesa leve, por exemplo, né? Então, do mesmo jeito que ela transforma algo leve em mais pesado, ela também faz o inverso. Um móvel muito grande, muito pesado, eles conseguem, utilizando os fluidos do médium, né,
consegue levantar, qualquer pessoa, uma pessoa sozinha levanta aquela mesa grande. Dessa mesma maneira que o objeto inanimado pode mudar o seu peso pela vontade dos espíritos, né? Um espírito desencarnado, ele pode imprimir naquele corpo pelo qual ele está se transfigurando o mesmo peso dele. Está entrando a vontade dele, a certeza do peso dele. Ele está imprimindo as condições dele, tanto visuais como das dimensões, né, de peso. Envolve peso também, né? E ele está... e isso é sensível na balança. Por que acontece isso? Por que os espíritos fazem isso? Para mostrar que não é uma ilusão, que não é só uma mudança assim, física, cosmética. Uhum. É realmente a transfiguração, ela associa tudo, não somente o visual, mas também o peso, né? E também, se ela conversar, se ela falar, ela vai falar com a característica da pessoa. Então, como o Kardec falou, é raro isso aí, não é uma coisa que acontece todo o tempo. Não tem tantos médiuns assim. Mas isso aí existe como mediunidade, a transfiguração. Pouco, muito, mas existe. Não tem muitos relatos disso, né? Na Revista Espírita tem vários. Tem vários. Então, mas atualmente não tem isso na época do estudo dele, né? Mas atualmente a gente, bem, não sei, também não pesquisei, né? Eu contei a minha experiência aos 19 anos, que eu vi uma transfiguração. Uhum. Porque eu estava muito próximo da pessoa. As pessoas estavam todas juntas ali, num círculo assim, todo mundo estava, sabe? E não era tanta gente assim. E eu pude ver, e quando ela sorriu, a mulher, faltava dente. Uhum. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso, né? Depois, muito tempo depois, eu fui entender através da doutrina espírita. Então, por isso que eu acho que nós temos caminhos, muitos caminhos, a gente consegue ver muitas fontes, mas poucas são como o Espiritismo, que explicam de forma tão concisa, concentrada, né, numa única Uhum. fonte, tantas informações valiosas que a gente obtém para explicar o que a gente tem dúvida. Mas olha, Fernanda, isso realmente faz parte da surpresa nossa, mas é muito importante, a surpresa dentro desse aprendizado, mas é muito importante que você ponha, não em dúvida, mas, sabe, processe isso, como você falou, vai buscando entender, e nós podemos voltar a falar disso, porque é importante Uhum. que tenha, assim, a certeza de que o que nós estamos falando tem lógica, tem fundamento, mas você vai ter que buscar isso, né? Sim. Tudo, e depois... Mas o bom da história é que não tem nada de sobrenatural. Se um dia você for numa reunião, tiver lá, de repente, você está vendo uma pessoa, pô, mas era um homem que estava lá, agora é uma mulher. Não, você está vendo a mudança, virou uma mulher. E não era uma mulher, o homem era mais alto e a mulher está mais baixa, e sabe? E mudou a roupa, mudou. O que está acontecendo, né? Então, você vai saber, estou testemunhando um fenômeno mediúnico de transfiguração, uma mudança externa. Claro que ninguém vai ficar pesando aquele espírito, mas se for pesar, vai ter diferença, mas ali naquele momento está vendo a mudança. Entendi. Pode falar, Ana Paula. Então, eu fiquei pensando agora quando você falou isso, naquelas situações, mas eu não sei, talvez não seja o caso, mas eu tô assim, as dúvidas da Fernanda são as minhas também, porque eu nunca vivenciei, então é difícil, né, compreender, assim. Mas eu sempre ouço, assim, relatos de pessoas que quando o médium está incorporado,
de algumas pessoas que elas visualizam no médium o espírito, e elas não são necessariamente médios, mas não é algo que todo mundo que está na sala percebe, né? Não é algo que todo mundo veja, né? Ou que todo mundo relate. Também ninguém fez um estudo perguntando para todo mundo, né? Isso. Bom, tem a ver com isso ou não tem? podemos estar tratando de fenômenos diferentes. Que ele se transfigura, mas assim, não é essa transfiguração que nós estamos vendo, tá? O espírito, então, alguns médiuns ou algumas pessoas na reunião conseguem ver, sabe? Mas aí é evidência, mas só ela. E aí entra no que a Cris falou. Mas peraí, tá todo mundo vendo ou só quem é médium? No caso da transfiguração, propriamente dita, todos veem. Então, ela se modifica mesmo. Imagina, ó, o que eu estou fazendo aqui, está todo mundo vendo, eu estou alterando o meu rosto, né? Então, é isso, é uma transfiguração capenga aqui, né, que eu estou fazendo, eu estou alterando a minha, né? Já era feio, agora fica pior, né? Mas percebem, todos estão vendo e isso é uma transfiguração. Agora, eu estou aqui dando uma comunicação de um espírito e algumas pessoas aqui veem, 2, 3, 4 ou uma, vê a modificação minha. Então, é evidência, ele está conseguindo visualizar, essa pessoa está conseguindo visualizar o espírito comunicante. Entendi. Então, nós vamos ter que sempre ter em mente, tocou os 5 sentidos, é fenômeno material. Não toca os 5 sentidos, a gente só alguns veem e tal. Isso aí, então, é fenômeno inteligente ou mediúnico. É mediúnico, mas assim, tem o... Nossa, fugiu agora. Tem o defeitos físicos e defeitos intelectuais. Esse intelectual é só a pessoa que está vendo. Ele escreveu, ele falou, olha, eu vi o espírito, era um senhor, tinha cabelo branco, né? Usava óculos, tinha chapéu, inclusive. Né? Mas só ele que viu, ele descreveu. Né? Então, é evidência. Então, ele não é também uma materialização, né? Também, é isso. Sempre que a gente falar, tocou nossos 5 sentidos, é fenômeno físico, é materialização, é o som, sabe? Sempre aquilo que feriu nossos sentidos, aí é efeito físico. Efeito intelectual acontece na cabeça do médium. Ele escutou chamar, só ele escutou. Ninguém mais escutou. Então, ele está tendo a percepção, a sensação, ou a consciência de um fenômeno intelectual. O que eu fico pensando é que o quanto que é difícil você verificar a diferença entre os 3 dentro de um ambiente, às vezes, ou numa reunião mediúnica, ou no centro mesmo, porque é muito difícil você aferir isso, não é muito fácil. E a confusão pode se dar da mesma forma que está se dando agora aqui, né? Entre uma materialização, então o espírito se materializando ali, então a maioria vai ver, né? Esse espírito, a não ser... todo mundo vê. Quando eu falo que a maioria, é porque tem aqueles que vão negar que estão vendo, né? Esse é o... Olhos fechados. Quando Chico Xavier, eles estavam fazendo reuniões de materialização. Eles estavam assim, parecia uma brincadeira. Estava todo mundo assim, deleitado com aquilo. Chico Xavier era assim, fantástico também em materialização. Ele era o livro dos médiuns, né? Assim, ao vivo, né? E aí, estava no meio da reunião, depois de várias, entra Emmanuel, se materializa, todos viram, né? Com uma tocha na mão. Isso é descrito assim, né? Em livros, a turma da antiga aí fala assim. Tinha o Cruzeiro do Sul assim no peito, ele via assim pontos, né? Como estrelas, e percebia-se o Cruzeiro do Sul, então, com aquela toga de romano, né? De senador romano,
enorme, o sujeito ele é grande, né? E ele falou, chega, né? Acabou a brincadeira, né? Não foram nesses termos, né? Mas acabou. O objetivo do médium é escrever livros. Já viram o que dá para fazer? Acabou agora então, tal. E uma das pessoas, que eu não saberia dizer o nome, ficou de cabeça baixa, ficou, né? O tempo todo. Aí o outro falou, cutucou ele, falou, meu, olha aí, é Emmanuel materializado, né? Que oportunidade que nós estamos tendo. Vê aí, você vai ficar de cabeça baixa. Porque ele estava entre envergonhado, com medo, sei lá o quê, né? E não estava. Mas ele viu. Então, Emmanuel se materializou para todo mundo ali. E só não viu quem estava de cabeça baixa, que era o caso desse aí. Quem não quis, né? Então, percebe? Então, para ver, se é materialização, todo mundo vê. Só se tiver de olho fechado, não acreditar, como você falou, não querer. Né? Aí, quando tem essa personificação, vamos dizer assim, do médium em relação ao espírito, que as pessoas às vezes falam, né? Nossa, mas eu vi o doutor Bezerra de Menezes enquanto o Divaldo falava. Aí seria uma mediunidade, né? Porque o Divaldo nunca transfigurou o doutor Bezerra de Menezes, até onde eu sei. E Mas daí... ali está acontecendo de forma equivocada, que a gente sempre fala em incorporação, né? Quer dizer, a psicofonia, e quando ele começa a mudar, e tem gente que vê, né? Não é que tem gente, aí todo mundo veria, né? Mas se é só poucas pessoas, então ele está tendo uma vidência, né? As pessoas estão Ele está vendo o espírito, né? Mas Não... a voz, vocês podem pegar em palestra de Divaldo, quando ele estava no finalzinho dando a palestra, e ele fala como um velho. Ali já está entrando no campo da transfiguração, só que vocal, né? Não sei se podemos dizer transfiguração vocal, mas está mudando a voz. Então, se você parte de um princípio que a transfiguração é uma mudança da forma, né? Transfigurar, né? Mudança da forma, e a corda vocal é o formato da corda vocal que dá o som da voz, então pode-se dizer que é uma transfiguração da corda vocal muito específica para poder ele falar o som, né? E aí, inclusive, na sua palestra hoje, você até falou isso, que muda as cordas vocais, que é possível para poder fazer essa transfiguração, né? uma sessão Transmutação? Agora eu não lembro. Transfiguração. Mas eu assisti realmente uma palestra que começa normal e depois o palestrante muda completamente a voz, o timbre de voz, ele falava com sotaque e quando ele voltava a falar, você via que a voz dele era completamente diferente. A gente vai lembrando, né? Quando vai falando sobre isso. Às vezes, numa reunião mediúnica, as pessoas, o médium, né, está dando uma comunicação, ele tem a entonação do espírito, sabe? Ele fala, né? Não vamos nos ater até mesmo a erro de gramática, tá? Porque o espírito, ele se utiliza do conhecimento do médium, né? O médium é uma ferramenta para ele. Quanto mais adaptado, melhorado, então, melhor ele se expressa. Isso médium, né? Estou dizendo, então, melhor o espírito se expressa. Mas se o espírito não consegue encontrar todas as palavras, ele vai dando umas rateadas. A gente fala, nossa, esse espírito não sabe falar direito. Não, ele sabe, né? O que acontece é que o limitante é o médium. Então, deixa eu só terminar, então. Só para... tá rapidinho, assim. Conforme o espírito tem uma entonação, às vezes ele fala alto, às vezes ele fala brando, às vezes ele fala com sotaque, né? Ou alguns espíritos, principalmente aqui é comum, né, de pretos velhos, fala daquele jeito de preto velho, né? Com um monte de erros, né? Mas assim, a característica do espírito que o médium consegue moldar, se consegue dar vazão para aquilo. Agora, tem preto velho que fala através de médium,
e o médium não consegue fazer daquela forma do preto velho falar. Então, ele fala normal. Então, tudo está relacionado com o médium. E se, em alguns casos, aí há uma mudança um pouco mais radical, né? Um pouco mais radical, não é boa essa, mas um pouco mais profundas, né? Que é o caso da mudança de voz. Eu já vi o Divaldo falando, terminando de falar que nem velho, quando é Bezerra de Menezes, e outro também, o De Luca. Mesma coisa. Ele fala termina falando assim, uma comunicação de Bezerra de Menezes, do mesmo jeito que o Divaldo fala. Desculpa, Ana Paula. Não, eu ia falar exatamente isso, porque às vezes pode ser o contrário, né? O espírito quer se manifestar como um preto velho, por exemplo, ele vai se utilizar das características que a gente está acostumado, né? É como se fosse você vestir uma roupa e para mandar uma mensagem, né? A linguagem é uma roupa, né? Agora, também tem um ponto que eu acho que é importante, como a gente não consegue mensurar, né? Ninguém fez esse experimento ainda, né? Possível é, né? Você consegue, talvez, através de ultrassonografia ou de algum tipo de situação muito específica, consegue ver se há essa mudança na corda vocal ou não, mas o que eu acho é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes também tem influência do próprio médium, né? Quantas obras psicografadas que às vezes tem um asterisco ali, porque a gente não sabe até que ponto o médium influenciou na obra, não, né? O Divaldo tem um caso, assim, muito específico, né? Porque às vezes ele ficava consciente durante a psicografia e ele queria saber o final da história, e às vezes ele torcia, né, por um personagem, e daí a Joana de Anjos chegou para ele e falou assim, não, a gente vai parar por aqui, que você vai escrever capítulos separados, assim, sabe? Vai começar pelo meio, depois vai para o fim, depois vai para o começo. Hã? Me conta essa história. Era Vitor Hugo, né? Que pegou, Ah, é do Vitor Hugo, isso. baralhou tudo. Ele não sabia o começo, meio, fim. Não tinha nem como emitir opinião, porque ele estava atrapalhando o espírito, né? Então, realmente é isso. Chico falava que o médium mais perfeito, ele interfere em 20% da, da comunicação. E às vezes por esse ideal de, né, de ouvir a voz do Bezerra de Menezes através tanto do Divaldo quanto do De Luca, ou então imaginar o espírito de uma determinada forma, ele pode sim né, alterar o tom de voz, né, alterar a voz. Senão a gente não tinha dublador no mundo, né? Exatamente, Então, pensando nisso, né? Esses, é, como é que chama? Esses imitadores, né? dublador mesmo de filme que cria personagens através da voz. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. É possível? Seria uma transfiguração mesmo, né? Mas às vezes também é uma interferência da ideia do espírito em relação desculpa, a uma ideia do médium em relação àquele espírito. A gente nunca sabe muito bem. Por isso que a aparência física talvez seja a transfiguração mais patente, né? Mas lá, né? Que a gente consiga visualizar, né? Porque a visão ainda é um sentido muito forte que a gente tem, E né? agora, o fato do médico, no caso daquela menina de 15 anos, ter a ideia de pesar, como eu falei, deve ter sido inspirada, porque aí você une as duas coisas, né? Pô, mas peraí, então não é ilusão, não é truque, está associado ao peso também. Então, é uma variável a mais que está sendo eliminada, né? Ou seja, uma comprovação a mais está sendo, né, aderida ali, né? Não, eu falei uma coisa que eu tenho que corrigir. Na verdade, não é a visão, né? É o tato, né? O tato é o sentido mais forte que a gente tem, né? Com o material, né? Então, se você, numa transfiguração dessa, você poder tocar, né? E você verificar que aquela forma se alterou mesmo, o peso é consequência, né? Mas, assim, se você conseguir tatear, né? O tato, ele é muito forte, né? Tanto que o cego se orienta pelo tato. Você falando assim, eu me lembrei de um amigo que até foi, ele falou assim, qualquer dia nós vamos, eu não sei se ele está fazendo ainda trabalho de materialização, um dia vamos lá, mas eu nunca mostrei interesse, realmente nunca tive, porque para mim é tão, sabe,
para mim é tão lógico, eu acredito na lógica do que Kardec mostrou, do que os espíritos mostraram, que eu não, sinceramente, eu nunca senti iniciativa de ver. Eu nunca tive essa iniciativa de ver. Mas esse É, eu, amigo falava, e ele falava o seguinte, ele falou que na reunião de materialização, a primeira que ele foi e tal, ele pediu permissão para o espírito para tocar um índio, né? Ele pediu permissão para tocar no índio, né? E o índio deu e ele tocou, e aí, como você falou, ele falou, aí eu acreditei que eu estava na presença de um, de um espírito materializado. Porque eu senti, né, eu fazia pressão contra algo que era sólido, não era, né, que era um corpo exatamente igual, que tinha temperatura, que tinha, sabe, tudo é que que... nem a história do São Tomé, né? Que só pondo a mão para crer, né? Eu não sei, eu acho que de todos esses estudos, não sei se isso é a dúvida de todo mundo também, mas eu fico pensando assim, até que ponto é necessário também a gente ficar aprofundando tanto para saber. Eu acho que chega num ponto que, ok, é assim, eu não tenho o conhecimento ainda suficiente para atestar fisicamente como ocorre, né? A gente sabe a diferença e tal, mas eu sempre me guio pelo, assim, qual é o propósito disso? Eu necessito visualizar isso, que nem você estava falando, por isso que eu estou falando isso por conta do que você falou. Eu necessito disso para entender o Espiritismo, ou para comprovar que o Espiritismo, né, tem seu fundamento, ou que existam espíritos, né? Para mim, a lógica, a racionalidade do Espiritismo sempre foi mais forte do que necessariamente os efeitos mediúnicos. Eu vejo a importância da mediunidade, né? Mas eu tenho realmente alguma restrição nesse caso. Para mim, eu conheço a teoria e ela me basta. Eu não preciso realmente confirmar. Eu não sei se você se lembra, Ana Paula, daquela carta que eu mandei para você, que o Espírito falava, né? Que a pessoa não estava preocupada com as manifestações, como é que era a palavra? Assim, dessa de espetaculosas. Foi o que ele... Uhum. Então, e realmente era bem por aí. Sabe, o espetáculo, para mim, não é importante. O importante é mais esse efeito, ou melhor, a causa, né? Que gera esse efeito inteligente. A conversa, sabe, mesmo que eu não vejo o espírito. Eu não estou vendo quando eu falo com o espírito através do médium, eu não vejo ele. Eu não tenho essa capacidade, mas eu escuto. E sei a ideia dele, e o médium está passando aquilo que ele está pensando, querendo dizer, né? E, assim, e para mim basta, porque é o que eu preciso. Porque só vê e daí? E se o espírito não fala nada? Não adiantou de nada, só para ver, né? Ver uma foto, ver qualquer coisa assim que dá na mesma. Mas esse intercâmbio, né? Essa interação através das ideias, da troca das ideias, para mim tem muito mais valor do que isso. Isso preciso por teoria, eu preciso saber disso. Se acontecer, eu não quero ser pego de surpresa, né? Mas, se não acontecer também, está tudo bem. Acho que é isso mesmo, saber que é possível. E uma vez que é possível, ok, mas eu não preciso ficar lá procurando, né? Na verdade, assim, vamos dizer assim, meio tragicômico, porque eu tenho uma certa certeza racional tão grande que eu sou relutante a participar de reunião mediúnica. Então, é uma coisa, assim, engraçada, mas é o oposto, né? Enquanto certas pessoas precisam da reunião mediúnica para entender a racionalidade do espiritismo, né? Elas precisam da prova, né? Elas estão ali necessitadas da prova. Ana Paula, eu estou rindo porque esses dias eu assisti uma palestra, eram duas pessoas, uma pessoa lá de Sergipe e outra de Pará, de Rondônia, né? Um era Elahá e outra uma senhora que, né? E ela não é muito conhecedora da doutrina espírita, falou coisas assim fantásticas, né? Estava falando sobre imortalidade, o tema era imortalidade, né?
e falando e tal. Aí, no meio da palestra, ela fez a confissão que ela morre de medo de espírito. Aí eu comecei a rir, eu falei, meu Deus, e agora quando você falou, eu lembrei da mulher falando que morria de medo de espírito. Falou, vocês vão dar risada de mim, mas eu morro de medo de espírito, eu vou fazer o quê? Mas é isso. Medo não se explica. Exatamente. Bom, nós vamos finalizar agora. Hoje a gente deu uma invadida bastante grande no tempo, meia hora, né? Mas porque nós não temos atividade nenhuma agora, né? Porque está todo mundo viajando, né? Viajando fisicamente, tá? Tem alguém que gostaria de fazer a prece de encerramento? E se deixar, a gente entra já dentro, né, Você quer no fazer a assunto. prece, Fernanda? Quer dizer algumas Ai, palavras? eu não. Tá bom. Então, Ai, eu fico com vergonha. isso aqui é umas palavras assim. Você não faz prece sozinha em casa, tá? É parecido. É agradecer pelas coisas boas que acontecem, pedir em benefício daqueles que sofrem. Tanta gente sofrendo hoje, né? A pandemia tá parecendo uma sanfona, né? Vai e vem, vai e vem. Então, vamos pedir também por essas pessoas que passam pela Covid. É basicamente isso. Meia dúzia de palavras, desde que venha do coração. Quer arriscar, Fernanda? Ai, eu deixo para próximos. Quem gostaria de... Mas eu vou pedir para quem fizer a oração, uma vibração especial para as pessoas que estão nas ruas, né? Que tem feito muito frio aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e agora nessa semana que vai entrar, né? Que está terminando, quer dizer, parece que as temperaturas vão diminuir ainda mais, então uma vibração especial para essas pessoas. Bem, alguém gostaria de fazer a prece e incluir também essa vibração? Muito bem, então eu faço diante do silêncio, né? Todo mundo se preparando para a próxima reunião para fazer a prece. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, primeiramente agradecendo por tudo que nós temos, que é muito mais talvez do que a gente precise. Nós temos o conforto do lar, temos a família, temos muitas coisas boas que tornam nossa vida realmente dignas nossas vidas dignas de agradecimento constante por termos tanto. E nós podemos ver também que tem muita gente que não tem o mesmo tipo de vida nosso, que tem todas essas acomodações, essas coisas boas, como, por exemplo, as pessoas que moram nas ruas e passam por todas as intempéries, frio, calor, privações, muita coisa. Às vezes o que para a gente é tão básico, tão comum, que a gente não percebe, como, por exemplo, um banho, e muita gente não tem acesso ao banho, quanto mais a comida e abrigo. E mais do que tudo, a companhia de seres queridos, amados. Mestre Jesus, abençoa todos, dai a proteção que tanto precisam e que nós possamos todos, de alguma maneira, auxiliar nessas privações que as pessoas passam. Por pouco que façamos, querido Mestre, pode ser bastante ou o suficiente para trazer um pouco de conforto àqueles tão necessitados. Mestre Jesus, nosso planeta também, as pessoas que aqui vivem, têm também tido contato com essa pandemia e têm adoecido, muitos desencarnados. Envolve a todos em vossas bênçãos, Mestre Jesus, para que possam se fortalecer e sair dessa condição e se recuperar. Aqueles que, segundo a vossa permissão e mesmo esse compromisso que cada um tem, que possam se curar
e seguir adiante suas vidas. Mas também pedimos, Mestre Jesus, em benefício do entendimento de todos aqueles que têm parentes que desencarnaram, parentes que estão sofrendo não somente da Covid, mas de tantas outras doenças, que possam compreender e aceitar a situação, mas que possam, acima de tudo, seguir acreditando em Deus e na providência divina, e que tudo está no seu lugar, e que possam compreender a situação em que nós nos encontramos. Finalmente, Mestre Jesus, pedimos em benefício nosso, de todos os nossos amores, pessoas queridas, familiares ou não, nossos lares, nossas atividades, locais de trabalho e todos aqueles relacionados. E pedimos também, mais do que a todos, em benefício de nossos inimigos, para que eles possam ser atendidos em suas necessidades e que possam ver em nós oportunidades de reajustes, certamente, que precisamos ter. Obrigado, querido amigo Jesus, por permitir que estivéssemos juntos mais uma vez, mediante esse estudo tão importante para nós, conhecermos o mundo espiritual e a interferência dele no nosso mundo, assim como nós interferimos no mundo espiritual, porque no final das contas é um único mundo em duas dimensões. Obrigado, querido mestre. Obrigado, queridos amigos. Em nome de todos nós, finalizamos agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite Boa noite. a todos. Boa noite. Boa noite a todos.